Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade do Josias, né, mais uma vez cedendo espaço para a usina Santa Adélia compartilhar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu sou Renan, eu sou engenheiro de manutenção industrial. Dia 5 de outubro faço 10 anos na unidade de Pereira Barreto. Então, participei dessa evolução da gestão de ativos desde o começo, né? Muita coisa que eu vou mostrar aqui. Participei dos pilotos, né? Então, conheço todo o processo aí para estar passando os detalhes para vocês e também querer saber de vocês se vocês passaram por algo parecido e como que vocês acharam as soluções, né? Então, falando um pouquinho da usina aí, a Santa Adélia, né, possui 2 unidades atualmente. Uma fica em Pereira Barreto, de onde a gente veio, é longe, né, vai dar uns 500 quilômetros daqui. E a outra unidade é Jaboticabal, aqui pertinho. A moagem do grupo em Jaboticabal está projetada 2.681.000 e em Pereira 3.550.000. Jaboticabal faz açúcar, etanol e energia, né, são os produtos. E Pereira, nós estamos nessa etapa aqui em 2024, na construção da fábrica de açúcar na nossa unidade, né? Foi um ano bastante açucareiro aí, está sendo, né? Então, a usina de Pereira viu oportunidade de negócio de estar transferindo a fábrica de açúcar da unidade de Pioneiros para Pereira Barreto. Aí eu deixo um pouquinho da missão, aspiração e valores da empresa, né? Ética, excelência, segurança e sustentabilidade. Por que falar de gestão de ativos? Gestão de ativos na Santa Adélia é um dos pilares, né, do nosso SGI. Então, é de suma importância para a empresa nós termos uma gestão de ativos estruturada e padronizada para a gente poder atingir os nossos resultados, né? Então, essa história de gestão de ativos começou em 2016, com alguns programas estruturantes que nós tivemos, né? O TPM, que veio da consultoria da Embraer, lá em 2016, a usina fez uma parceria com a Embraer, que nos prestou consultoria com algumas ferramentas Lean, né, e uma delas, um método de trabalho, né, é o TPM, é um programa de manutenção produtiva total. Junto com ela veio um programa de Roshin-Kanri, que é um planejamento estratégico da empresa. Então, já começamos a estruturar um pouco esse pilar de manutenção planejada do TPM, né? Em 2017, tivemos o primeiro Kaizen, que foi um Kaizen estruturante, que inclusive recebeu um prêmio do Kaizen Awards em 2017, que é o Kaizen Tempo é Dinheiro. Nós estávamos com uma disponibilidade na casa de 90%, 91%, e nós conseguimos elevar bastante os resultados já nessa safra e nas safras seguintes também, vou mostrar no gráfico para vocês. Através desse Kaizen, surgiram várias ações, que eu vou mostrar no roadmap, que é o próximo slide, como que a gente seguiu um passo a passo para estar no nível que a gente está hoje, né? Um nível de digitalização dos processos de manutenção. E o programa Lean começou com o 5S e a campanha dos 7 desperdícios também em 2017. Eu vou falar um pouco rápido, porque acho que o mais importante é os programas que eu vou mostrar aqui para vocês, que nós desenvolvemos na usina e outros em parceria com a TEB e o SPA. Tá? Em 2019, o pessoal passou por o programa PMO, né, para gerenciamento de projetos. 2020, primeira fase da gestão de ativos. 22, desenvolvemos um aplicativo interno usando o Glide. Não sei se algum de vocês já trabalhou, já desenvolveu algo no Glide. Vou mostrar aqui também, deixar um tempinho para isso. Mas é uma plataforma intuitiva para você desenvolver aplicativos de celular. Então, qualquer coisa que seja checklist, medição, inspeção que você tenha que fazer, você facilmente insere botões lá, cria um aplicativo e isso vai para um banco de dados no Google Sheet. Você pode salvar isso num Drive e a cada 1 minuto ele atualiza e sobe os dados lá. Aí você puxa esse Google Sheet, você pode criar um BI, fazer dashboards, pode criar um Excel, o que vocês quiserem, para gerenciar tudo aquilo que você mediu, tudo aquilo que você inspecionou, tudo aquilo que você está monitorando. Tá? Também em 2022, nós começamos a parceria com o SPA.
E 2024, que é o momento que nós estamos agora, a gente desenvolveu um piloto junto com a TEB, resultados muito bons, né? Estamos expandindo isso aí, já tem uma previsão de colocar mais 10 sensores para Pereira e para Jaboticabal também, e disseminar isso aí na unidade. O roadmap, desde o início, né? Então, como que a gente começou essa jornada? Lá em 2015, a gente começou a construir a árvore de equipamentos e classificar os equipamentos em A, B e C. Muitos de vocês também devem ter passado por essa etapa. Lá em 2016, a gente viu a necessidade de construir procedimentos, roteiros, e também construir os planos de manutenção. Na época, a gente não tinha nada digital, era tudo em papel. Está até ali a fotinha lá em 2016, que a gente construiu os caderninhos, os books de procedimentos de manutenção. Em 2017, nós treinamos todo mundo nos books, né? Então, o pessoal aprendeu qual era o padrão de manutenção dos equipamentos, padrão de medição, padrão de checklist a ser feito. Em 2019 e 2020, a gente começou a trazer isso aí para o SAP, então começou a automatizar essas ordens de manutenção, automatizar esses checklists, automatizar o apontamento desses planos, né? O cumprimento deles, gerando o primeiro dash de manutenção com os indicadores, mensurar o backlog, né? Fazer essa gestão. E em 2023 e 2024, que é o estágio que nós estamos agora, a gente já está fazendo, já estamos com todos os procedimentos e rotas no Glide, de forma digital, no celular de todos os operadores, gestores, quem quiser ter acesso remoto consegue. A estruturação da central de gestão de ativos, que é todos os dados gerados nesse Glide, sobe para um CGA, que eu consigo ver a saúde da planta em tempo real. O SPA também fazendo a otimização dos processos em tempo real, está rodando na termoelétrica e no processo de Pereira Barreto. E o monitoramento online pelo IoTEB. Eu vou deixar um tempinho também para mostrar como que é. Então, esse aqui eu vou mostrar para vocês o aplicativo Indústria Digital, que é um aplicativo de desenvolvimento interno que a gente fez, que ele mostra todas as áreas da usina, né? Então a gente desenvolveu as fotinhas aqui, e eu consigo navegar. Então eu por exemplo, vou fazer um roteiro de extração. Esse roteiro é diário, tá? Então, roteiro de manutenção na extração. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as medições na recepção e preparo e na extração. Então, recepção e preparo, eu tenho que fazer as medições de campo. Beleza, aqui eu tenho todos os equipamentos que eu tenho que fazer a medição lá no preparo, na recepção e no preparo. Então, na esteira de cana picada. Aqui tem os dados da engenharia de manutenção, que como eu tenho a senha com este acesso, né, eu consigo ver os parâmetros de limite de vibração crítica, temperatura crítica, de cada componente desse equipamento, né, e consigo inserir também os dados. Então, se eu sou um operador, vou fazer esse... ia fazer, né? Vou fazer esse checklist aqui, né? Então, o equipamento está em operação, sim ou não? Se tiver sim, ele libera as medições. Se tiver não, ele já mostra lá na base de dados que o equipamento não estava em operação nesse momento, para eu conseguir ver se foi medido ou não. Aí aqui a temperatura do motor. Repare que se eu colocar uma temperatura alta, vou colocar exemplo, 90 graus, ele já me dá um plano de contingência na hora que eu estou fazendo a medição. Então, eu já tenho ações que eu tomo na hora que eu estou fazendo a própria medição. E se eu colocar um valor muito alto aqui, ele pede para chamar a manutenção no rádio em alguns casos. Tá? Tem alguns casos aqui que ele pede para chamar a manutenção no rádio. E assim sucessivamente. Tá? Aqui mostra os pontos de medição de mancal, de motor, de redutor. E tudo isso sobe para um banco de dados. Além desse roteiro de medição de campo, eu tenho os roteiros que o próprio operador faz. Então, vou pegar um aqui, por exemplo, um roteiro. Vou pegar lá na utilidades, por exemplo. Operação da utilidades.
Ó, vou pegar um roteiro de setup. O que é setup? Parada e partida. Caldeira 1, roteiro a frio. Então, eu tenho aqui, ó, quando eu parar a caldeira, vou fazer uma parada ou uma partida a frio, né? Nesse caso aqui, partida a frio. Então, eu tenho todos os níveis que eu tenho que olhar, todas as válvulas que eu tenho que ver se estão abertas, se estão fechadas, se a válvula de bloqueio, se os visores de nível aqui, ó, estão visíveis, mostrando as cores vermelhas, se a válvula de partida e parada de partida e bloqueio estão abertas. Então, ele tem todos os procedimentos aqui e os checklists que eu devo fazer em cada uma das situações críticas aí que eu tenho no dia a dia da usina, tá? E tudo isso sobe para um banco de dados e eu consigo fazer a gestão. Beleza. O que é essa central de gestão de ativos? É um dashboard que a gente monitora a saúde dos equipamentos. Então, eu consigo ver o cumprimento de rota em cada área do meu processo, da minha planta industrial, e como que está a saúde dos equipamentos, né? No caso, aí, no dia 12/8, estavam todos os equipamentos em situação ok e um na extração em situação de alarme, não é situação crítica. E ele mostra também qual que é. Ó, o tambor adensador estava com vibração no motor. Eu consigo ter também uma televisão mostrando em tempo real como que está a saúde de cada um dos equipamentos críticos da planta. Verde está ok, amarelo está em alarme, e se estiver vermelho está crítico. Isso é para a gente ter noção de como que estão as medições. Vocês vão ver que assim, quando vocês implantam pelo menos com a gente foi assim, né? Quando a gente implantou, ficou uma árvore de Natal. Por quê? Ninguém estava medindo. Ou se estava medindo, não estava tomando as ações para restabelecer para o normal, né? Ou era uma medição atrasada. A medição eu medi, mas faz 7 dias. Eu não sabia se estava sendo feito o cumprimento por dia das rotas, né? Aqui a gente pode ver que tinha que puxar a orelha na fábrica de etanol. Dia 11 eles mediram só 59% dos equipamentos. E com isso cobrar cada vez mais que eles façam essas medições, né? Tenham essa disciplina de fazer essas medições. Aí, com o passar do tempo, quando a gente começou a mostrar isso, quando tem uma televisão mostrando a saúde dos ativos, o gerente está vendo, o supervisor está vendo, né, o pessoal começou a se interessar muito mais e ir atrás de fazer essas medições, né? Aqui, falando um pouquinho agora também do SPA, o que o SPA ajuda na gestão de ativos? Além de fazer o monitoramento em tempo real dos equipamentos e fazer a otimização dos processos, ele escreve todas as variáveis que ele coleta em Azure. Então, eu consigo puxar no BI o banco de dados em Azure e também trazer dessa forma tabelada aí para unir o banco de dados e apresentar isso no CGA. Então, o CGA aqui ele está trazendo tanto o que está no Google Sheets, que é o que pega do aplicativo digital, quanto o que está escrito em Azure, que é o que o SPA fez de leitura na planta. Eu trago tudo e mostro aqui no CGA. Exemplo, vibração de centrífuga, pressão de óleo de centrífuga, fluxo de óleo, se é 1 ou 0, eu consigo trazer aqui. Falando um pouquinho agora da TEB, né? A gente tem atualmente lá 2 sensores no exaustor do lado do bagaço e 2 sensores no exaustor lá do CCM. Sensores nos mancais, lado acoplado e lado não oposto ao acoplado, né? E os próximos passos que eu comentei aqui, a gente está fazendo a aquisição aí de novos sensores para colocar nos ventiladores de caldeira e também nas torres de resfriamento. As torres são lugares de difícil acesso, então é interessante você ter um monitoramento remoto. E qualquer problema que der lá, a corretiva é muito cara. Então, é redutor grande, pá grande, tempo de operação também, tempo de manutenção grande. Então, nós identificamos que é um bom lugar para colocar esse monitoramento online, né? E os ventiladores de caldeira também pelo risco de parada e porque o gateway desses sensores já estão na caldeira. Então, a gente acha que já vai cobrir a área de atuação dos sensores. É muito simples a instalação do sensor, o pessoal da TEB aí pode até falar muito melhor do que eu, mas pela experiência que a gente tem lá,
é muito simples, você só precisa fornecer energia para o gateway, né? E ele comunica em 3G e 4G, então você não precisa ter Wi-Fi na sua planta, o próprio sensor já faz essa comunicação, e se cair a comunicação, ele armazena os dados por um bom tempo, eu não sei de cabeça quanto tempo, mas se chegar a cair a rede da Claro, a rede da TIM que ele comunica, ele fica armazenado por um bom tempo, a hora que voltar a comunicação, ele sobe para a nuvem também esses dados. Tá? Então, assim, durante o período que a gente está com ele instalado, que vai fazer uns 2 meses, a gente não teve nenhuma queda de comunicação. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês a tela, né, que eu trouxe a tela offline, mas a tela online é mais ou menos assim. Ó. Então, a gente estrutura a nossa árvore, né? A árvore você cria de acordo com os sensores que você tem. Então, aqui usina de Pereira, Caldeira 1, os exaustores lá do bagaço e lá do CCM. Eu peguei aqui o lado do CCM porque nós já identificamos um aumento na vibração desde quando foi instalado. Então, eu vou colocar aqui, ó, desde o dia 8 de agosto, que foi instalado, até hoje. Então, olha que bacana. Ó, ele mede velocidade, aceleração, temperatura e outros índices de vibração aqui. Se você pegar, ele mede vertical, horizontal e axial. Olha o tanto que a parte axial, que é a parte em vermelha, teve evolução do dia 8 de agosto até agora. E ele está aquisitando dados, acho que de 6 em 6 minutos. Né, Gui? Se eu não me engano, acho que é 6 em 6 minutos. Então, olha a evolução que teve desde o dia 8, e nesse período o Guilherme não foi lá nenhuma vez, o Guilherme é nosso analista de preditiva, e ele só monitorou os alarmes aqui para gerar um aviso para ele que ele precisa fazer uma manutenção ou programar essa manutenção. Né? Então, assim, isso aí de todos os pontos que tem instalado, né? Um ganho muito grande. Ele tem uma inteligência aqui também, que quando você dá baixa no alarme, ele pergunta se o alarme foi efetivo ou não. E aí você pode colocar sim, porque ele já dá um diagnóstico, né? Então, o alarme foi efetivo, o diagnóstico foi efetivo? Sim. Se não foi, ele mesmo pede para você escrever qual foi, então, o problema, o diagnóstico, para ele aprender com o seu feedback e, cada vez mais, ele conseguir gerar diagnósticos precisos, né? Para que você... ele vai melhorando de acordo com o tempo. Tá? Aqui você consegue ver até o espectro. Ó. Então... tem as frequências de vibração, de rolamentos, por exemplo. Tem todas as frequências aqui. Deixa eu colocar aqui. Você consegue ver, por exemplo, se é falha no rolamento na parte de gaiola, de pista, de elemento rolante. Falha de lubrificação, por exemplo, baseado no espectro que ele gera para você. Acho que é a internet que está... Bom, enfim, aí tem também a medição de temperatura, que você consegue determinar os alarmes também para ele. Então, a gente vê que é uma ferramenta poderosa que a gente consegue utilizar para monitorar todos os equipamentos da indústria. O custo é bem acessível, não vou falar valores, lógico, mas assim, o custo é bem acessível. Se você colocar os ganhos que você vai ter versus o investimento que você tem para aquisitar, e tem forma de locação e forma de compra também. Tem várias modalidades que permitem você monitorar sua planta de forma remota e trabalhar mais na análise de dados e na proativa. Né? Eu vou olhar os dados e ver quando que eu vou fazer a manutenção, ao invés de eu perder tempo lá coletando ou até sofrer com uma manutenção emergencial, aí, porque eu não fiz essa manutenção preventiva, né? Preditiva. Então, outra ferramenta, né? Outro método que a gente tem para a gestão dos ativos é o nosso plano de sustaining. Então, todo o plano de CAPEX que tem da indústria, nós temos um BI também que ele une todos os bancos de dados de planos de manutenção e traz para um lugar só, que a gente chama de plano mestre, master plan de manutenção. Então, aqui eu consigo navegar e filtrar
todas as áreas do processo. Então, eu quero ver o que eu vou fazer na moenda, de sustaining, lá em 2025. E ele filtra para mim a lista de atividades e já filtra também o custo de cada uma dessas atividades aqui. Ó. Não sei se vai funcionar. Mas, enfim, aqui, ele já lista praticamente o que eu vou fazer de entre safra, praticamente o que eu vou fazer de sustain, eu consigo fazer esses filtros aqui, e sai a lista de atividade já com o custo, com o tempo estimado. Então, eu já gero meu plano de entre safra daqui e consigo gerar meu plano de sustaining daqui. Depois eu só jogo numa matriz de risco, né, para ver minha vulnerabilidade e meu impacto de fazer ou não fazer essa atividade, para definir, eu tenho 10 mil, aqui está filtrado, por exemplo, que eu tenho 7 milhões e 780 de entre safra estimado, se eu for fazer tudo que está no plano para aquele ano, e 20 mil atividades previstas para fazer também, se eu for respeitar tudo conforme está levantado no plano. Né? Então, isso aqui é um bom norte, um bom direcionamento de fazer uma lista de entre safra e de como fazer uma lista de sustaining para o próximo ciclo. Tá? E aí os vermelhos representam aquele que tem um risco maior, o amarelo em risco intermediário, e geralmente o verde e o azul não faz. Tá? Porque a verba não dá, né? Então só faz o vermelho, quando sobra faz o laranja, se der. Então, com isso, quais foram os resultados que a gente atingiu? Meu tempo já foi. Lá em 2012, a gente moía pouco, então esses resultados é um pouco mascarado, né? A disponibilidade de 98%. Depois, conforme foi aumentando o volume de cana, começou a cair a disponibilidade. Houve mais quebras, os equipamentos no limite. Então, em 2013 já foi ruim, né? 96,9%. 2014, pior ainda, 91%. Em 2015, 92%. Então, a empresa identificou que precisaria de uma consultoria para nos orientar como fazer, né? E daí surgiram vários programas que eu citei lá no início. Tá? E você pode ver que, com a medida que a gente foi implementando essas coisas, e estruturando e mantendo esses programas, né? Digitalizando também, a indústria digital foi muito importante ali, a gente conseguiu manter patamares de 97,5%, aí, 97, quase 98% em alguns anos, e vem se mantendo até hoje. Tá? Então, esse é o objetivo, a gente manter essas ferramentas. Isso representa mais ou menos esse vale aqui de ganho de 6% na eficiência da produção, que de 2016 a gente saiu de 2,42 Unicop por tonelada, e a média de 17 até 23, a gente ganha aqui, sobe para 2,55. Então, um ganho de 6% na produção, com o aumento da eficiência. E de eficiência energética também, por consequência. Se você para menos, você deixa o processo mais estável. O processo mais estável consome menos vapor. Então, isso aí gera uma receita de 10% em média a mais aí de exportação de energia. Tá? Então, é isso. Se alguém, acho que não tem tempo para pergunta, né? Mas se alguém quiser trocar ideia, estou disponível lá no COF. Obrigado.